Bom dia, meus irmãos. Saúdo a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos dar início a uma nova carta que vamos estudar na nossa escola dominical, conforme foi colocado para vocês a semana passada, né? Na realidade, no domingo passado eu coloquei para vocês escolherem aí entre as três cartas, né, que eu sugeri. Carta de Paulo a Éfeso, aos Efésios, né? Carta de Paulo aos Gálatas e carta de Paulo aos Coríntios, 1º e 2º Coríntios. Por um número bem expressivo aí, a carta escolhida foi 1º e 2º Coríntios, né? Alguns escolheram Efésios, né? Os que não escolheram 1º e 2º Coríntios escolheram Efésios. Gálatas não teve nenhum voto aí, acho que talvez porque nós estudamos um livro, né? Na realidade uma revista da escola dominical que falava do livro de Gálatas, né? Então talvez seria meio que repetitivo. Então a grande maioria escolheu aí 1º e 2º Coríntios. E eu gostaria de dizer uma coisa, meus irmãos. A ideia de criar aquele grupo, esse grupo da escola dominical, é para que a gente possa colocar aí os nossos estudos, né, nesse grupo. Por quê? Porque quando nós colocamos o grupo do boletim, às vezes pode vir depois um monte de coisa no grupo do boletim, né? Que nós já tínhamos até comentado, deixar o grupo do boletim para comentar coisas a respeito da igreja, mas acabam colocando outras coisas no grupo. Então começa a vir um monte de mensagem e de repente você que não viu na hora que foi postado no grupo do boletim o estudo, você não vê. Depois você precisa ficar procurando. Na escola dominical, a ideia é que a gente poste somente que é referente à escola dominical. Algumas pessoas estavam no grupo e saíram. Eu estou entendendo que quem saiu é porque não quer fazer parte do grupo, né? Ok, fique à vontade para sair. Mas os estudos vão ser postados nesse grupo, tá? A princípio, essa semana eu vou colocar lá no grupo do boletim, eu vou pedir para a Natanaele, que é quem posta para mim, eu vou pedir para ela colocar no grupo do boletim, mas depois a gente vai colocar só no grupo da escola dominical. Tá? A função do grupo não foi só a gente abrir o grupo para a gente votar em que carta iria estudar. Tá? Então, nós vamos colocar os estudos nesse grupo. Então a ideia é que você faça parte. Algumas pessoas que saíram pediram para mim colocar de volta, até porque tinha entendido que era só para votar no livro. Aí eu não precisaria criar o grupo, né? Eu poderia ter colocado um grupo do boletim, mas enfim. Depois eu vou disponibilizar aí, quem quiser entrar, me fala que eu coloco. Tá? Algumas pessoas já pediram para entrar, eu coloquei. Não é obrigado a entrar. Quem não quer entrar, não entra, não tem problema não. Mas eu acho que fica mais fácil, né? Para a gente poder trabalhar aí de uma forma mais direcionada a escola dominical. Inclusive, a ideia é depois a gente comentar, passando essa pandemia, a gente continuar com esse grupo para que as nossas superintendentes, vice-superintendentes, possam colocar coisas referentes à escola dominical ali. Né? A ideia é essa, de criar o grupo. Ok? Então, mas como eu disse, a carta que foi escolhida pelos irmãos foi então 1º e 2º Coríntios, né? Nós vamos, pela lógica, né? Nós vamos começar por 1º Coríntios, depois vamos ao 2º Coríntios. Espero que em breve a gente esteja estudando isso presencialmente, né? Vamos ver como é que vai ficar aí nosso retorno, né? A gente precisa ainda ter um pouco de cautela porque as coisas ainda estão muito maduras ainda, né? Muita gente aí na região sendo contaminada pelo coronavírus, né? E o conselho logo vai tomar uma decisão do que a gente vai fazer, né? Mas eu gostaria de começar então fazendo uma oração. Convido você a curvar sua cabeça. Amado Deus, nós lhe agradecemos, ó Pai, por mais esse momento que estamos juntos, ó Deus, mais esse momento que teremos de estudar a Tua Palavra, Pai. Esteja nos orientando, ó Pai, esteja nos mostrando qual é a Sua vontade, ó Deus, nesse estudo, que nós possamos ter o discernimento a respeito desse estudo e que nós possamos crescer espiritualmente, ó Pai, e entender mais a respeito também da Tua Palavra. Esteja com todos os irmãos que irão participar desse grupo, dessa escola dominical. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Eu gostaria de passar de uma forma bem rápida com vocês aí o esboço que eu passei para vocês darem uma olhada, não sei se todos olharam. Como eu acho que deve ter gente que não deve nem ter aberto o arquivo, eu vou dar uma passada aí para a gente entender, fazer uma breve introdução a respeito da carta de Paulo aos Coríntios, tá? Então, a primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrita por Paulo mais ou menos em 55, né, depois de Cristo, perto do fim dos 3 anos do seu ministério terreno, né? Então, o apóstolo Paulo escreveu essa carta lá em 55 depois de Cristo, né? A cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma das principais rotas comerciais do Império Romano, motivo pelo qual Paulo, como não era de perder oportunidades, né, achou por bem fundar uma igreja ali em Corinto. Porque uma vez que era uma das principais cidades de rota comercial do Império Romano, o fluxo de pessoas seria muito grande, né? Enquanto eu estava olhando, né, estudando esse livro para a gente começar a estudar ele juntos, eu estava pensando, é como se Paulo tivesse a oportunidade de montar uma igreja num lugar onde tem uma superpopulação de gente andando para lá e para cá, né? Como se ele fosse montar, dizendo isso em uma comparação um pouco pequena, é como se Paulo achasse por bem montar uma igreja no Largo da Concórdia, né? Porque o que passa de gente ali diariamente é uma coisa de louco. Então Paulo, como não perdia suas oportunidades, tinha sua visão missionária, ele achou por bem montar essa igreja lá, fundar essa igreja em Corinto, até porque era uma das principais cidades de rota comercial do Império Romano. A cidade tinha 2 portos, né? Cencreia, 10 km a leste do Mar Egeu, e Lecaion, um porto no Golfo de Corinto que abria para o oeste e para o Mar Adriático, né? Então veja que era algo estrategicamente pensado, né? Corinto tinha 2 divindades locais, né? Poseidon, o deus do mar, e Afrodite, a deusa do amor sexual. Inclusive a gente vai ver isso no decorrer do nosso estudo, que Paulo tem essa dificuldade com os tipos de ritos religiosos que aquele povo tinha por conta dessa deusa Afrodite, né? Que na realidade refletia a fama da imoralidade da cidade, que muito superava de outras cidades do seu tempo, né? O que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos pode ter sido uma descrição de Corinto, né? Quando a gente, se depois você quiser confirmar, você vai lá em Romanos 1, 18 a 32, você vai ver um pouco, Paulo fala um pouco da imoralidade, e provavelmente se referindo à igreja de Corinto. Era uma igreja problemática nesse sentido, né? Ou seja, a igreja tinha muitos problemas, né? Especialmente com a liderança que causava divisões, né? Alguns costumes imorais por conta dessa cidade, que era uma cidade que tinha essa deusa Afrodite, permaneciam sem solução, né? Tinha um grupo entusiasta da igreja que ficava trabalhando os seus dons espirituais, outro grupo era legalista, estava preocupado com regras de alimentação, né? E essas questões, além da composição multiétnica de gregos, romanos e judeus, e da mistura de classes sociais, ou seja, ricos, pobres, escravos, né? Faziam da igreja de Corinto uma igreja de comunidade singular e cheia de confusão. Porque por mais que a gente fale igreja, tem sempre aquela questão, né, de as etnias, as classes sociais, tem sempre uma diferenciação, queira ou não queira, né? Sempre tem. E a igreja de Corinto, então, era uma igreja que tinha essa marca, ela tinha essa característica, né? Essa era uma das características da igreja de Corinto. O motivo pelo qual Paulo escreve a carta aos Coríntios. Paulo esteve em Corinto, onde ficou por 18 meses, 1 ano e meio, Paulo ficou por ali. Durante esse tempo ele fundou a igreja. O apóstolo havia recebido informações de várias fontes sobre as condições da igreja em Corinto. Por isso que ele achou por bem escrever essa carta, chamando a atenção dos irmãos, né, admoestando, tratando como ele fazia em todas as igrejas que ele fundava. Ele sempre mandava uma carta a essas igrejas, especialmente quando ele sabia que a igreja estava passando por alguma dificuldade. O propósito e a teologia dessa carta. Paulo tratou de diversos problemas nessa epístola. Paulo escreveu para responder às perguntas que os coríntios
lhe haviam feito, mas ele tinha também outras preocupações. Contudo, a concentração de 1 Coríntios não está em teologia da doutrina, mas em teologia pastoral, né? Falando sobre a estrutura do texto, como que esse texto era dividido, né? Você, dentro daquele esboço que eu passei para você, você vai ver lá que nós temos a introdução da carta, que é o capítulo 1 de 1 a 9, depois temos as divisões, as divisões dentro da igreja, 1 de 10 a 17, tratando os seus ouvintes como crianças em Cristo, de 1 a 18 até o 3, 4, falando sobre os parceiros na obra de Deus, de 3 de 5 a 9, Cristo, o alicerce da igreja, 3 de 10 a 23, os líderes cristãos, 4 de 1 a 21, sobre a imoralidade, 5 de 1 a 13, o templo do Espírito, 6 de 1 a 20, sobre o casamento, Paulo vai tratar no capítulo 7 de 1 a 40, sobre alimentos oferecidos a ídolos, 8 de 1 a 13, sobre disciplina cristã, 9 de 1 a 27, sobre uma saída ele fala no 10 de 1 a 13, liberdade cristã 10 14 até 11, versículo 1, a ordem de culto 11, 2 até o 34, Jesus é o Senhor, capítulo 12 de 1 a 3, os dons do Espírito 12 de 4 até o 31, parte A do versículo, a graça do amor celestial 31b do 12 até 13:13, o caminho do amor 14 de 1 a 25, fortalecimento da igreja 14 de 26 a 40, a ressurreição 15 de 1 a 19, ressurreição dos crentes 15 de 20 a 34, o corpo da ressurreição 15 de 35 a 58, e ele faz as últimas observações do capítulo 16 de 1 a 24. Também o valor teológico da carta, né? Se Paulo fosse escrever uma epístola à igreja comum de hoje, provavelmente repetiria muito do que está em 1 Coríntios. O mundo daquela época era muito parecido com o nosso. A igreja de Cristo era parecida com as nossas, extremamente orgulhosa, opulenta, ansiosa por ser aceita pelo mundo. A igreja tem uma ânsia muito grande de ser aceita pelo mundo. A epístola nos proporciona duas valiosas contribuições: as explanações doutrinárias e pastorais dos temas discutidos e a posição de Paulo em relação aos problemas. Veja que mais uma vez nós estamos falando aí de uma carta onde vai entrar doutrina. As cartas do apóstolo Paulo são cartas extremamente doutrinárias, né? Então, eu acho muito interessante a gente tomar essa decisão de estudar as cartas paulinas, porque, como eu sempre falo aí, dia após dia, nos nossos estudos, até mesmo na minha pregação, eu tenho dito que o que mais incomoda o povo de Deus é doutrina. Porque doutrina é regra, e regra requer que você siga aquilo, né? Então, é interessante como o apóstolo Paulo tem essa preocupação de estar sempre tratando de forma doutrinária a sua igreja, né? Eu acho que doutrina dentro da igreja é o principal estudo que a igreja deve ter, porque quando a igreja entende o que é doutrina cristã, é muito mais fácil ser igreja, né? Mas, como eu disse, é algo difícil, é algo que incomoda muitas vezes, é algo que não é fácil. Então, eu achei muito bom a gente ter começado desde a carta aos Hebreus, depois passando pela carta aos Filipenses, e agora então indo para essas duas outras cartas do apóstolo Paulo que nós queremos começar a estudar. Então, essa é uma breve introdução que na realidade é o que eu passei para você ali naquele material que tem em PDF no nosso grupo lá aí da Escola Dominical. Gostaria que você tivesse a vontade, o anseio de ler esse material, porque isso aí é uma síntese do que trata o livro. Então a gente vai tratar do que trata o livro. A gente não vai ficar aqui inventando coisa e nem mesmo acrescentando nada. A gente vai trabalhar com o que o livro diz pra gente em relação a isso, né? Então, quando nós vamos para o capítulo de número 1, o capítulo 1 de 1 a 31, né? A gente vai ver que o apóstolo Paulo vai falar sobre a igreja
o povo chamado por Deus, né? A igreja de Cristo é o povo chamado por Deus, é aquele grupo de pessoas ao qual Deus escolheu e chamou para que fizesse com que o evangelho fosse para frente, né? Esse é o motivo da igreja, esse é o cerne da igreja, esse é o porquê que a igreja existe, porquê que nós, apesar de uma forma virtual, estamos nos reunindo para estudar a palavra de Deus. E por que o anseio de estarmos juntos como igreja? Porque essa é a ideia. Nós somos aqueles que foram escolhidos por Deus para levar o evangelho para frente. Então isso configura a igreja de Jesus. Por isso a importância que Paulo dá a respeito de estar escrevendo as suas epístolas, colocando as suas ideias e trazendo sempre na linha aquilo que a igreja tem fugido. Vejam que nós estudamos a carta de Paulo aos Filipenses, onde havia lá um pseudo-evangelho sendo implantado dentro da igreja. Paulo, então, com a preocupação que tem como um pastor, de trazer a igreja nos trilhos que ela deve andar. E agora também não é diferente. Paulo vai ter que tratar alguns assuntos, me permitam a expressão, mas alguns assuntos cabeludos aqui em relação à igreja de Coríntios, né? Então, quando a gente começa a estudar um pouco os livros, a gente pega alguns comentários para a gente trabalhar. Peter Wagner, um dos comentaristas que eu gosto de trabalhar com ele, ele diz que em 1 Coríntios provavelmente tem mais conselhos práticos para os cristãos do nosso tempo do que qualquer outro livro da Bíblia. É algo muito... a Bíblia ela é atemporal, né? E a carta aos Coríntios ela é algo muito próximo do que tem acontecido nos dias de hoje, né? Ele diz que estudar essa carta é fazer um diagnóstico da igreja contemporânea, né? É ver suas vísceras, as suas entranhas, né? É o que a gente costuma dizer, é a gente começar a olhar a igreja por trás dos bastidores, né? Cada vez que a gente se aproxima mais da igreja, por trás dos bastidores, a gente começa a entender a complexidade que é igreja e a necessidade que temos de estar sempre nos policiando em relação a isso, né? Porque a igreja é contida de seres humanos, de homens, né? E o homem tem uma facilidade muito grande de se colocar no centro das coisas e deixar as coisas, o cristocentrismo de lado, né? O apóstolo Paulo plantou essa igreja, como eu já disse, né? No final da sua grande viagem missionária, lá próximo do ano 55. Ele passou 1 ano e 6 meses, como eu já disse, né? Pregando a palavra naquela cidade. E a gente pode confirmar isso depois, se você tiver dúvida aí, vai lá em Atos, capítulo 18, verso 11, né? E para que você possa ter essa ideia, né? Que Paulo ali cita alguma coisa em relação ao tempo que ele ficou na cidade pregando na cidade de Coríntios, né? E nesse tempo ele gerou esses crentes em Cristo, né? Que seria os corintianos, os coríntios, né? Depois Paulo foi para a cidade de Éfeso, na Ásia Menor, de lá mandou essa carta para a igreja de Corinto, né? Essa primeira carta provavelmente não foi a primeira carta, na realidade, que Paulo escreveu aos Coríntios. Ele escreveu uma outra carta, porém nós não temos o conhecimento dessa carta, né, do seu paradeiro. Paulo faz uma referência a essa carta dessa primeira carta que ele escreveu. Quando nós vamos lá para o capítulo 5, verso 9, ele diz: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Então uma outra carta provavelmente foi escrita aos Coríntios, aquela igreja, mas foi uma carta que nós não sabemos o paradeiro dela, né? Essa carta que nós temos, 1 Coríntios, é a resposta de Paulo a uma consulta que a igreja fizera a ele. Se você for lá no capítulo 7, versículo 1, você vai ver: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Isso aí depois a gente vai ver mais para frente, a gente não vai entrar em detalhes agora, né? Mas só para a gente entender um pouquinho qual foi o motivo pelo qual Paulo escreveu essa carta, né? A problemática que a igreja estava vivendo chegou ao conhecimento de Paulo em Éfeso, né?
por intermédio de uma irmã da igreja, chamada Chloe. E quando Chloe visitou Paulo em Éfeso, havia muita coisa. Ela levou a informação de que havia muita coisa em Corinto que estava em desacordo com o que ele havia ensinado. É a igreja saindo fora dos moldes que o apóstolo Paulo já tinha colocado para eles, né? Porque assim, Paulo ele fundava a igreja, ele organizava a igreja, fundava a igreja, deixava a liderança lá tomando conta dessa igreja e partia para uma nova igreja. E depois ele tinha as informações do que ia acontecendo ali. E quando a igreja começava a sair fora, né, daquilo que era o que a igreja deveria fazer, através dos irmãos que ele tinha como liderança lá, que informava ele então tinha essa ideia de escrever as suas cartas para realmente ver o que estava acontecendo e trazer a igreja para os eixos, né? Havia muito desacordo com aquilo que ele havia ensinado, pois havia divisões e contendas dentro da igreja. Então Paulo escreve essa carta como uma resposta e a solução de Deus para os problemas que a igreja estava vivenciando, né? Mas por que Paulo resolveu plantar uma igreja em Corinto? Nós falamos um pouco aí na introdução que ali era uma cidade que era uma cidade portuária e uma cidade que era uma cidade onde tinha uma cidade muito importante, né, em termos de estratégia para que o evangelho fosse pregado, né? Porque ali, como era uma rota de comércio na Europa, então era um lugar onde Paulo tinha algumas razões para poder fundar uma igreja ali. Uma das razões era a razão geográfica, né? Uma cidade grega, de muita importância, ficava bem próximo de Atenas, a capital da Grécia, capital intelectual do mundo, né? Onde os filósofos estavam lá. Era uma cidade banhada por 2 mares, como nós falamos, né? Tinha 2 portos, né? Um era o mar Egeu, o outro o mar Jônico. Em Coríntios ficava um dos portos mais importantes da época, como eu disse, o porto de Cencreia, e recebia gente de várias partes do mundo, todos os dias, né? Então, extremamente estratégico, né? Podia dizer que o mundo inteiro estava passando por ali, naquela situação. Uma outra razão pelo qual Paulo fundou uma igreja em Coríntios, a razão social. Por se tratar de uma cidade importante, era uma cidade riquíssima, né? Em virtude do seu intercâmbio comercial com outras cidades importantes do mundo. Então, era uma cidade muito rica. A maior parte do comércio do Oriente e do Ocidente, do Mediterrâneo, optava por passar por ali. Mas não somente o comércio era algo que chamava atenção. Havia um grande auditório musical também em Coríntios, né? Localizado em Corinto. Capacidade para 18 mil pessoas sentadas. Imagina o tamanho desse auditório. Será que Paulo tinha a ideia passou na cabeça dele de repente conseguir reunir esse número de pessoas ali para pregar o evangelho? Então, essa foi a segunda razão pelo qual Paulo achou de fundar uma igreja ali em Coríntios. Terceira razão, a razão cultural. Corinto era uma das cidades mais importantes do mundo, né? Como eu disse, pelo seu comércio, sua tradição esportiva. Veja que Paulo ele aproveita muito das coisas do cotidiano, ele se utiliza muito daquilo que chama a atenção das pessoas para se utilizar daquilo para pregar o evangelho. Lembra que nós falamos lá em Filipenses que ele faz uma comparação lá, o atleta, né, que está correndo numa carreira para ganhar lá a sua coroa, né? Então, baseado numa cidade que tinha sua posição, sua tradição esportiva, né, Paulo também se apega nisso, né? Porque quando a gente fala de esportes, até nos dias de hoje, se a gente for olhar, quem que é a turma mais ligada em esporte? Tirando os tiozinhos que gostam de sentar em frente à televisão e ficar assistindo, os jovens que gostam de participar, né? Então nós podemos dizer que ali naquela cidade de Coríntios, a mocidade, a juventude era algo que fervilhava, né? E pulsava a vida da cidade, né? Então Paulo entendeu que aquela cidade precisaria ser alcançada pelo evangelho, pela graça de Deus.
visto até que se tratava de uma cidade onde havia uma questão moral muito negativa, imagina como que era a vida desses jovens ali, né? E uma outra situação, uma outra razão pelo qual Paulo funda a igreja de Coríntios é porque dá abertura a novas ideias, né? Por ser uma cidade intelectual, o hobby da cidade era ir para a praça e escutar os grandes filósofos, né? O pessoal gostava de ir para as praças lá e escutar os filósofos falando. Então, será que Paulo também iria se aproveitar a respeito disso, se colocando ali no meio daquela praça onde os filósofos falavam a respeito das suas vãs filosofias, para falar a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, né? E na realidade, muitas vezes nós desassociamos o cristianismo ou a religião cristã, né, o Evangelho de Jesus, dessa questão de uma filosofia. A gente não gosta muito de fazer essa ligação, né? Mas John Stott ele tem um livro muito interessante que chama Crer é também pensar. Quando nós cremos, nós também refletimos, nós também pensamos. E com isso, a ideia de Paulo ali, por se tratar de que o hobby da cidade, por se tratar de uma cidade intelectual, era exatamente ficar ali escutando os filósofos na praça, seria uma grande oportunidade, né, de pregar o evangelho para aquelas pessoas que estavam ali, para que elas pudessem refletir a respeito disso, né? Uma outra coisa, uma outra razão pela qual Paulo quis fundar uma igreja em Coríntios é a razão moral, né? Apesar de ser uma cidade intelectual, era ao mesmo tempo profundamente depravada moralmente, né? Nós falamos ali a respeito da deusa Afrodite, né? Onde havia um culto a ela e ali existia a questão até da prostituição sagrada, né? As prostitutas cultuais, né? Veja que nível que era a imoralidade dentro daquela cidade, né? Havia também muito homossexualismo na cidade, né? Corinto era uma cidade onde ficavam os principais monumentos de Apolo, né? Esse era um deus grego que representava o ideal da beleza masculina, né? E a adoração a esse deus induzia a juventude de Coríntios à questão da homossexualidade, né? Veja que, como eu disse, é algo muito próximo do que a gente tem nos dias de hoje, né? É tudo muito ali, muito ligado à igreja que a gente convive nos dias de hoje, a igreja do século XXI, né? Escrito lá em 55 depois de Cristo, nós estamos falando sobre algo que é muito intelectual. E juntamente com prostituição e com homossexualismo, a carnalidade foi uma das razões pelo qual Paulo também implanta uma igreja ali em Coríntios, né? Porque quando se fala da carnalidade, é porque existiam algumas divisões e práticas sexuais dentro dos cultos pagãos, onde as pessoas estavam até, de repente, trazendo isso para dentro da igreja, né? Então veja que Paulo tinha diversos motivos para poder plantar uma igreja ali em Coríntios, né? E também uma outra razão, a razão espiritual. Por ser uma cidade de muitos deuses e muitos ídolos, né, é um lugar onde Paulo deveria falar a respeito do Deus verdadeiro, né? Então, Paulo começa a sua carta como um pastor sensível fazendo elogios à sua igreja. Mas vamos pegar a nossa Bíblia e vamos ler então a primeira carta de Paulo aos Coríntios, os seus primeiros versículos, para a gente continuar agora adentrando o que os versículos vão nos dizer a respeito da igreja de Coríntios que Paulo havia plantado ali. Vamos ler os 9 primeiros versículos, que é onde nós vamos hoje no nosso estudo.
do primeiro ao terceiro, Paulo fazendo a saudação da carta, e da nação de graça, do quarto até o nono versículo. Diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de vosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, depois nós fazemos essa breve, não falei que ia ser breve, mas foi meia hora só de introdução, né, da carta. A gente vai falar um pouquinho no versículos de 1 a 9 a respeito da igreja como um povo chamado à santidade. Veja que doutrina e santidade andam completamente ligados, não tem como desligar, desvencilhar um do outro, né? O apóstolo Paulo, ele nos apresenta dois retratos da igreja nessa carta aos Coríntios, no início dessa carta. O primeiro é a igreja como Deus vê, que é de 1 a 9. E segundo é a igreja de como nós a vemos, né? Então hoje nós vamos tratar a respeito da igreja como Deus vê. Como você vê que a saudação de Paulo é uma coisa muito interessante, que ele já começa falando: Paulo, pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e irmão Sóstenes. Ele já está dizendo aqui, foi pela vontade de Deus que ele virou apóstolo, né? Não foi nem pela vontade própria, né? Mostrando aqui que ele está mostrando aqui a ideia de como Deus, a igreja sendo um povo chamado à santidade. Os primeiros versículos, como eu disse, ele vai falar como é que Paulo mostra a igreja como Deus vê. Depois é outra história, depois depois vai ser como que nós vemos, mas é a igreja como Deus vê, né? O primeiro retrato, ele descreve então a igreja como o nosso Deus gostaria que ela fosse na realidade, né? Não é nem que gostaria, que ele deseja que ela seja, né? Na realidade, ele diz que o que nós somos, o que nós praticamos, deve ser evidenciado na nossa vida diária, né? Em primeiro lugar, ele coloca aqui que a igreja é um povo separado por Deus e para Deus, né? Versículo de 1 a 3. Ele começa se identificando como aquele apóstolo, porque Deus assim achou por bem que ele fosse, apóstolo pela vontade de Deus, a igreja de Deus. Veja que a igreja não é uma igreja de homens, né? Que está em Corinto, se referindo àquela igreja local, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo, né? Então veja que existe a ideia da igreja em relação ao que Deus vê, como Deus vê a igreja, é que o povo é chamado para fazer diferença. Ele não é chamado para continuar do mesmo jeito que estava, né? Com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então ele diz que a igreja é um povo separado por Deus e para Deus, né? E é interessante que quando a gente fala a respeito de igreja, às vezes a gente fica com aquela visão de que igreja é algo que fica ali dentro da sua redoma de vidro, né? E a ideia aqui, a palavra que Paulo usa aqui, a palavra eclésia, né, igreja, significa povo chamado para fora. Ou seja, é um povo que foi tirado do mundo e separado para Deus, né, para o uso e propósitos sagrados de Deus. Então é um povo que ele foi
tirado do mundo, né? Mas ao mesmo tempo ele é chamado para fora, porque ele tem que fazer a diferença aonde ele passa, né? E é interessante que ele coloca aqui que cada igreja tem dois endereços, né? Um geográfico, que ele coloca aqui, que é a igreja de Corinto, que está em Corinto, né? E o outro endereço espiritual, que está em Cristo, né? Ou seja, a igreja ela é uma assembleia local, mas ela está intimamente ligada ao Senhor Jesus Cristo, né? A igreja se move nessas duas dimensões, né? Somos cidadãos de dois mundos. Como é difícil, né? A gente pensar nisso. Somos cidadãos de dois mundos. Porque na realidade nós somos tirados do mundo, porém nós continuamos no mundo, né? Vamos pensar em Igreja Presbiteriana de Vila Baronesa. Nós somos tirados do mundo para ser colocado na Igreja Presbiteriana de Vila Baronesa, mas a Igreja Presbiteriana de Vila Baronesa está inserida no mundo, né? Então, a gente tem que ter isso muito na nossa cabeça, que nós somos pessoas que temos sonhos, lutas, dores, frustrações, né, por estarmos fazendo parte de uma igreja que tem seu endereço local ainda aqui no mundo, mas também somos pessoas que devemos viver numa dimensão espiritual gloriosa, pensando lá na frente, né? Porque Efésios capítulo 2, verso 6 vai nos dizer que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes acima de todos os principados e potestades, né? Então é um misto interessante, né? Pessoas com problemas, pessoas com suas dificuldades, com suas lutas, que fazem parte de uma igreja que tem o seu endereço físico, mas também que está intimamente ligado a uma igreja que tem seu endereço celestial, né? E que nós temos essa certeza, a igreja tem que ter essa certeza de que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, né? Então a primeira coisa é que a igreja ela tem um povo separado por Deus, porque a igreja tem um endereço físico e tem um endereço espiritual, né? Mas também tem algo interessante que ele cita aqui, que a igreja tem um dono, né? A igreja de Deus. Meus irmãos, como às vezes é difícil a gente entender isso, porque nós achamos que a igreja são de homens. Às vezes nós pensamos assim, né? Na realidade, nós damos essa ideia da igreja ter dono aqui na Terra, porque ela foi fundada por homens, né? E com isso, o que às vezes é triste é que as pessoas tomam o poderio da igreja como se a igreja fosse dele, né? As pessoas pensam na igreja como se a igreja fosse dela, né? Na realidade, a igreja não é minha, não é sua, não é nossa. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que a igreja é a igreja de Deus, né? Eu gosto muito de, quando a gente fala nisso, a gente pensar de que em momento nenhum Deus deu procuração para a gente que a gente fosse dono da igreja, né? Na realidade, Deus nunca passou nenhuma procuração para ninguém dizendo que nós somos dono da igreja. Pastor não é dono de igreja, presbítero não é dono de igreja, presidente de sociedade interna não é dono de igreja, né? E dentro do nosso modelo presbiteriano, acho que que poderia menos ser dono de igreja seria o pastor, né? Porque o pastor nem membro da igreja é, né? A igreja tira o pastor no momento que quiser tirar o pastor, tira o pastor, né? Por aí a gente vê que a igreja não é dele. Nem quero que a igreja nunca seja vista como a igreja do pastor. Misericórdia por isso, né? Mas ele está deixando bem claro, por tudo que estava acontecendo naquela igreja aos Coríntios, ele está deixando bem claro, olha, a igreja é minha, né? Paulo deixando bem claro que a igreja é de Deus, né? A igreja de Deus a igreja que está em Coríntio. E aí ele coloca uma outra coisa interessante, né? A igreja
ela é chamada para santidade. Ela não é chamada, sim, para pregar o evangelho, mas tem que ser em santidade, né? E a santificação, ela tem dois aspectos, né? A santificação posicional, né? Todo crente é santificado em Cristo. Veja que ele diz: aos santificados em Cristo Jesus, né, chamado para ser santo, né, todo crente deve ter essa santificação. Toda pessoa que crê em Jesus é santa, né, é separada, né? A ideia aqui não é a ideia de um santo que é canonizado, né? Aquela pessoa que quando morre vai virar um santo e é capaz até de fazer milagre, né? Ser santo é, na versão bíblica, significado bíblico, é estar em Cristo Jesus, separado. Quando nós fazemos parte da igreja, nós somos separados para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, e de forma fidedigna aquilo com que Jesus fez. Essa é uma santificação posicional. Na realidade é um ato, não um processo, né? Santificação em Cristo, ela é uma santificação posicional. E a santificação processual, e aí entra dentro daquilo que eu gosto muito de tratar quando eu falo a respeito disso, quando a gente fala de santificação. A santificação, ela tem dois momentos. A santificação é o momento da salvação, né? Ele nos chama, ele nos tira lá das trevas para a sua maravilhosa luz. Como diz Efésios, ele nos dá vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então aquilo ali foi o momento da santificação posicional. Agora existe a santificação processual, né? Que ele está falando aqui, chamados para ser santos. Ou seja, quem está em Cristo é chamado para andar em Cristo. Ele não pode ter um tipo de atitude, um tipo de jeito de andar diferente do que Cristo andou, né? Quem está em Cristo precisa ser transformado contínua e progressivamente à imagem de Cristo. É claro que isso é difícil, meus irmãos. Isso é algo que a gente vai buscando dentro da nossa carreira cristã, né? Essa é a santificação processual, diferente da santificação posicional, que é aquela que Deus nos separa, Deus nos rende. E agora então nós vamos buscar esse aperfeiçoar esse processo, né? E ele também diz que a igreja, ela não é simplesmente uma igreja local. Ele fala aqui a respeito da igreja de Corinto, né, que está em Corinto, né? Mas olha o que ele diz: com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, né? Então aqui ele vai falar que a igreja é uma família universal. Pertencer à igreja de Deus é um fato maravilhoso, meu irmão. Você poder fazer parte desse grupo é algo muito bom, é algo extremamente maravilhoso, né? Ele diz: com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, né? Todos e que em todo lugar invocam o nome do Senhor, né? Nós nunca podemos deixar de entender que nós somos chamados para ser santos. Sede santos, porque eu sou santo. E uma outra característica dessa igreja, que Paulo aí no seu prefácio e saudação, ainda dentro dos 3 primeiros versículos, né? Na realidade agora partindo do 4º até o 6º, a igreja é um povo enriquecido pela graça de Deus, né? A igreja não é simplesmente separada por Deus e para Deus, mas também enriquecida pela graça de Deus, né? Veja que Paulo diz aqui: sempre os dou graça, né, a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graça a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Eu acho maravilhoso como a Bíblia ela é interligada, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Não de obras para que ninguém se glorie, né? Enriquecido, né? Enriquecido.
Você já viu aquele detalhe quando alguém fala que está tomando um leite que é enriquecido com isso, com aquilo outro? Ou seja, foi acrescentado algo para deixar o que é bom melhor ainda. Ser santo, separado por Deus, já é bom. Agora imagina ser enriquecido pela graça. Porque sem essa graça você não consegue buscar santidade. Né? Essa é uma das coisas que a gente tem que deixar bem claro. Né? Sem essa graça nós não podemos buscar santidade. E veja o que ele diz aqui no versículo 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Né? No versículo 5 ele diz: pois tudo fosse enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido enriquecido em vós. Né? Tem sido confirmado em vós. E ao versículo 7, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? A igreja é um povo que espera a segunda vinda de Jesus. Você acredita que tem crente que tem medo da segunda vinda de Jesus? Como um crente pode ter medo da segunda vinda de Jesus? Sendo que é um momento, o ápice do que o cristão deve esperar é a segunda vinda de Jesus. Olha o que ele diz aqui. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do vosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo? É a segunda vinda de Jesus. Né? A igreja é um povo que tem dependência da fidelidade de Deus. Veja o versículo 8 e versículo 9. O que também vos confirmará até o fim para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Paulo diz que a fidelidade de Deus deve nos levar a uma vida de santidade. Nos versículos 8 e 9 nós lemos que Jesus Cristo também nos confirmará até o fim para sermos irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus. Ele nos confirmará. Quando nós pensamos nisso, e a gente começa a pensar um pouquinho a respeito da nossa salvação, que é algo que é maravilhosamente dado por Deus, que se dependesse de alguma coisa de nós vemos que a nossa salvação ela depende única e exclusivamente da fidelidade de Deus. A perseverança dos santos, a segurança e a certeza da salvação não estão firmadas em nossas mãos. Se tivesse, a gente perdia a cada minuto. Nem tinha conseguido. Nós podemos dizer que, em última instância, quem persevera é o próprio Deus. Pois aquele que... Ó, Filipenses agora. Pois aquele que começou a boa obra em nós há de contemplá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6. Paulo está afirmando aqui que o propósito de Jesus que nos confirmará até o fim. Mas cá entre nós, não é bom você saber que a sua vida está totalmente nas mãos de Deus? O próprio Jesus, afirma que Deus, aqueles que Deus colocou nas mãos dele, de maneira alguma pode ser lançado fora. E de maneira alguma ninguém pode tirar. É bom a gente entender que nenhum problema que a gente passa na vida pode nos tirar das mãos de Deus e nos afastar do seu amor. Vamos lá. Vamos abrir Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 35 a 39. E a gente praticamente encerra o nosso estudo por aqui hoje, que já deu quase uma hora, de estudo. E a semana que vem a gente parte então para a próxima etapa do capítulo primeiro aí, que é 9 de 10 a 25, quando vai falar da igreja, é um povo chamado para a comunhão fraternal. Mas hoje a gente fica por aqui, mas encerrando com vocês, é bom saber que os problemas da vida não podem nos retirar das mãos de Deus, nem nos afastar do seu amor. Romanos 8, 35 a 39.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem os porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja como o apóstolo Paulo ele trabalha de uma forma maravilhosa nessa carta, né? Ele começa mostrando para aquele povo que foi separado, né? Aquele povo que foi escolhido por Deus, aquele povo que teve a sua santificação posicional, né? Porque está em Cristo e tem que ter a sua santificação processual, né? Buscando a cada dia. Ele começa mostrando que esse povo foi um povo chamado à santidade. Mas essa santidade a gente só vai conseguir porque nós estamos em Jesus Cristo. Porque senão, tudo perdido. Né? Então veja, eu acho fantástico essa ideia de nós estudarmos as cartas, os livros da Bíblia, né? De forma expositiva, versículo após versículo, para que a gente possa entender o que a carta está nos dizendo. O apóstolo Paulo, na introdução da carta aos Coríntios, mostrando para eles, antes das bordoadas que ele vai dar depois, olha, vocês foram chamados para a santidade. E não é porque vocês são bons em nada, porque Deus teve misericórdia de vocês, foi lá e pela graça dele, ele deu santidade para vocês. E essa santidade, ela vai ser, esse processo de ser santidade, o processo da sua santidade vai ser firmado em Cristo Jesus, porque se sair dele, se perder o foco, se não tiver com ele, esquece, não vai dar em nada. Mas ele está mostrando que uma vez santos, uma vez separados, Deus vai trabalhar na nossa vida para que a gente consiga chegar lá na frente, até o final, né? Ele vai dizer no versículo 9, né, que somos chamados para a glória de Deus, lá, ou melhor, lá no versículo 29, 1:29, nós somos chamados para a glória de Deus. Então, meus irmãos, a gente vai trabalhar nessa carta uma igreja cheia de problemas, que talvez alguns a gente identifique com a nossa própria igreja, né, que é a igreja que tem um endereço técnico, né? Mas isso é coisa que desde que o mundo é mundo as coisas assim funcionam, mas quando a gente começa a estudar uma carta como essa, a gente vê a importância de estarmos dando o devido valor àquilo para o qual Deus nos chamou. Que Deus abençoe o seu domingo, que você possa ter um domingo em família, que você possa ter um domingo abençoado, e a semana que vem a gente continua então a partir do versículo de número 10, ok? Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esse estudo. Eu quero lhe pedir, ó Pai, que o Senhor esteja conosco no decorrer desse domingo, ó Deus, para que nós possamos ter um dia na Tua presença. Abençoa-nos o nosso dia e que logo mais à noite nós possamos estar cultuando ao Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.